Ei, ei, ei! Já se inscreveu aqui no canal? Se inscreve, gente! É uma forma do canal crescer e esse conteúdo sobre o bordado pelo mundo chegar a mais pessoas. Vai, se inscreve! Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao canal da Frangipane. Eu sou Lígia Morégola, artista têxtil, e estou aqui no canal com uma série que eu estou chamando O Bordado pelo Mundo, trazendo a cultura do bordado em diferentes países. Desta vez, eu vou trazer um país que mora no meu coração. É o país de onde vieram os meus antepassados, por parte de pai, a Itália. Na minha pesquisa, eu descobri que o bordado na Itália influenciou a difusão, inclusive, desta técnica em toda a Europa. A Itália é responsável por esse processo. E começou o bordado, assim, as referências que a gente tem no bordado na Itália é na ilha da Sicília. Poucos exemplos do bordado italiano sobreviveram ao tempo, mas assim, eu encontrei uma referência muito interessante. É o manto de coroação do primeiro rei da Sicília, o Rogério II. O manto dele está em exposição no Museu de Arte de Viena. A coroação de Rogério foi feita na Catedral de Palermo, na Sicília. A Sicília era o centro do governo da Itália naquela ocasião, no século XII, em 1130. Ele foi coroado, uma outra curiosidade, no Natal, dia 25 de dezembro. O rei Rogério II vai importar de Bizâncio, que atualmente é a Turquia, né, Istambul, ele vai importar os bordadores para confeccionar esse manto dele. O manto é todo feito em ouro. E esse manto, inclusive, vai ser utilizado depois pelos imperadores romanos. Dá só uma olhada nele. Que lindeza! Que belo bordado! Então, como a gente vai poder observar, na Itália existe uma forte influência do Oriente Médio e do bordado bizantino. Então, é sempre o fio de ouro sobre seda, a seda amarela, inclusive, de uma região têxtil que é Assis, também na Itália. E a temática dos bordados sempre vai ter grifos, algumas aves, papagaios, é bem comum. Mas o que eu achei mais interessante é que nesse manto existe também um simbolismo que a gente vai encontrar depois, esse mesmo leão aí que vai subjugar, né, um outro animal. A gente vai encontrar também esse mesmo leão lá em Veneza, o leão com asas, que é símbolo da cidade. Já no final do século XV, começa a ter uma perda econômica e política da ilha da Sicília. E aí, a produção têxtil também sofre influências. Esse luxo que tinha da seda com os fios de ouro vai dando lugar ao linho e o fio de lã. E uma representação que a gente tem desse período é a colcha da família Guicciardini. E ela foi dada de presente de casamento e tem uma representação da história de Tristão e Isolda. Ainda é possível ver no museu essa colcha, que vai trazer uma técnica que eu nem sabia que já existia na Itália nessa época, que é a técnica do trapunto, que é um acolchoamento que começa a ser feito no bordado, inserindo tecido sobre tecido e algodão, fios de algodão, para dar um volume. A técnica do trapunto, então, tem a origem na Itália. Você já sabia disso? Aliás, outra curiosidade, um dos pedaços está no Victoria and Albert Museum, lá em Londres. Já entre aí o período do século XV, XVI,
Com o surgimento do Renascimento, o bordado vai ser confeccionado. Aliás, eu até esqueci de falar isso, né? Todo bordado estava ligado às autoridades de poder, como é o caso do Rogério que eu contei, mas principalmente às autoridades eclesiásticas. Então, o bordado era utilizado nas frontes de altar, nas roupas, nas indumentárias, nos paramentos, né, vamos dizer assim, das autoridades eclesiásticas. Mas já com o Renascimento, o bordado vai ser utilizado dentro de casa. Ele vai passar a compor colchas, almofadas. E aí a gente até tem informações de famílias nobres na Itália que vão utilizar o bordado na técnica rechilier, aquele bordado vazado que se corta o tecido, e outras técnicas também. E aí a concentração da arte vai passar para uma outra cidade na Itália, Florença. E é lá em Florença, com as famílias nobres, que se começa a utilizar então o bordado nos artigos domésticos. E a técnica que vai ser utilizada nesse tipo de bordado, ela vai vir de Flandres, de uma outra região, não da Itália, que chega até Florença, com forte influência nessas indumentárias, nesses artigos para casa. E aí o bordado vai ter uma grande rivalidade, sabe com qual outra técnica? Com a pintura. Isso mesmo, vai surgir uma técnica que se chama ornue, que a gente pode considerar que era uma espécie de pintura de agulha que existia na época. Muitos fios de ouro, vai ter o ponto partido, vai ter também o ponto chavão, né? Enlaçando fios de ouro para prender no tecido. O nome ornue significa exatamente esse sombreado que vai se criando com a sobreposição dos fios. Então o bordado começa a ter relevo, destaque. É uma fase diferente do bordado. As figuras vão ser sempre de cenas bíblicas e o espectador, a pessoa que vê o bordado, consegue ver níveis por causa desse sombreado que é criado. E o que é interessante é que aí o bordado, ele começa a ser desenhado por pintores e os bordadores oficiais da corte é que vão fazer todo o trabalho. Para representar esse bordado, nós temos as 27 cenas de São João Batista, que ainda existe alguns pedaços, né, de um grande trabalho. Essas 27 cenas foram preservadas e estão disponíveis no museu. Estão no Museu della Opera de Duomo, em Florença. Esses bordados adornavam as vestes dos sacerdotes do batistério. O outro ponto também muito usado é o ponto palestrina, que na verdade no início ele era chamado de praeneste. Aí uma curiosidade. E na minha pesquisa, se eu tivesse que citar assim os pontos que eu encontrei que são mais tradicionais do bordado italiano, eu diria que é o ponto antico, ou o ponto real, ou também conhecido como ponto toscano, que é bem geométrico, bem marcado. Vai ser parecido com o bordado norueguês, que é também conhecido como hardanger. A diferença entre o bordado norueguês e o bordado italiano, nessa técnica do ponto antigo, é que ele é um pouco mais suave, ele não é tão preso nas formas geométricas. Vou colocar aqui a imagem dos dois para vocês compararem.
Então, como a gente está vendo, Florença vai ser o centro dessa difusão do bordado na Itália, da difusão do bordado por toda a Europa, como eu tinha dito. E é aquela história, né, gente? Eu poderia ficar aqui o dia todo falando sobre os bordados da Itália, mas eu vou aproveitar que a gente está nesse clima falando de Florença. É uma cidade que eu tive a oportunidade de conhecer e ela realmente respira muita cultura, muita história. A própria construção do batistério também tem muita história. E foi uma cidade que acolheu o artista, os artistas. Todo mundo queria estudar em Florença. E aí eu vou fazer o bordado de hoje com uma homenagem à Florença. Vem comigo! Para o nosso bordado sobre a Itália, eu desenvolvi essa ilustração usando 2 ícones de Florença. Ao fundo, eu coloquei a cúpula da Catedral de Duomo, Santa Maria del Fiore, como ela é conhecida, um ícone da cidade, e a estátua de Davi, de Michelangelo. Eu fiz um recorte dela aqui e escrevi Florença. Então, essa ilustração vai estar disponível na loja para você adquirir. Eu fiz uma aquarelada em vermelho, porque a bandeira de Florença tem uma flor de lis vermelha. Vou mostrar aqui para vocês. Olha que linda que é a bandeira da cidade. E aí eu usei a minha aquarela, aquarelei o tecido. Se você tem dúvidas, receio de utilizar a aquarela nos seus projetos têxteis, aqui no descritivo do vídeo eu vou deixar o link para o meu curso online na plataforma Hotmart, onde eu ensino todas as técnicas da aquarela aplicadas em tecido. Esse projeto foi pensado para um bastidor em tamanho menor, de 13 centímetros. Então, eu já posicionei, vai ficar assim o meu projeto. Eu vou fazer um quadrinho bastidor. E, de forma bem delicada, eu passei o risco usando carbono azul. É o meu carbono preferido. E agora, eu tô usando só o ponto atrás e o ponto próprio livre do bordado, né? Os pontinhos livres, para fazer todo o contorno das minhas figuras. E aqui, embaixo da palavra Florença, eu vou ensinar vocês a fazer, então, o tradicional ponto palestrina. Então, eu já comecei, tô usando o fio em preto, um fio só, para o meu bordado ficar bem delicado. Então, vamos só relembrar, eu já comecei aqui, já fiz um pedacinho, vamos só relembrar, então, aqui o ponto atrás. Entro com a minha agulha. E volto no fim do último ponto. Eu vou fazer aqui bem delicado, pontos miúdos, para ficar bem bonito o meu trabalho. Se você achar que um fio fica muito fino, traçado, eu gosto. Você pode usar também 2 fios. Então, bem simples, um ponto inclusive para iniciantes. Saio um pouco mais à frente, que vai dar o tamanho do meu ponto. E volto no final do ponto anterior. E aí, você pode utilizar uma agulha número 7, 8 ou 9. São as que eu recomendo para essa trama de tecido, que é o americano cru. E eu queria contar a vocês também algumas curiosidades sobre o Davi. Essa estátua, ela tem 4 metros de altura, fica lá na Galeria dell'Accademia e ela tem uma réplica também na praça
de Florença, em Florença, né? E ela tem uma particularidade em relação aos outros Davis que já foram representados. Ela tem um olhar meio de aflição, porque é diferente de Donatello, que colocou um Davi assim mais guerreiro. Michelangelo quis mostrar um Davi que estava mais apreensivo com a luta com Golias, né? Davi foi esculpido num único bloco de mármore, mármore Carrara. E esse bloco tinha um defeito. Por isso, os estudiosos comprovaram que falta um músculo nas costas da estátua, entre a coluna e a escápula. É mais uma curiosidade aí sobre Davi. Uma outra curiosidade é que a estátua não é perfeita, ela tem a mão direita maior, que foi feita de propósito, segundo Michelangelo, é uma representação da mão forte. A mão direita grande tem esse simbolismo. Então essas são algumas curiosidades. Vou continuar meu bordado aqui, também aqui em um fio, em preto, mas aqui na palavra Florença eu vou bordar em vermelho, com 2 fios. Completei todo o meu quadro, bastidor, com um Davi já bordado e também a catedral. Aproveitei e fiz minhas unhas também com a cor que estou aqui aquarelando. E vou mostrar aqui bem de pertinho a palavra Florença. Como que ficou? Observem que eu usei 2 fios. Observe que aqui na letra O eu faço os pontos bem pequenos para dar essa possibilidade de fazer a curva. E aí, quando você observa de longe, você vê que tá aí certinha a palavra. Agora, eu tracei aqui a minha linha para fazer, então, o ponto Palestrina com vocês. Vamos, então, para a confecção do ponto Palestrina. Eu vou utilizar uma linha mais grossa, de novelinho, porque o Palestrina é um ponto relevo, então um fio mais espesso ele vai ficar mais bonito. Eu entro com a minha agulha, eu tracei aqui essa linha para me ajudar, né, na confecção do ponto. Vou fazer um ponto perpendicular para criar uma diagonal. E agora, a ciência do Palestrina é sempre deixar o fio para cima, tá, gente? Essa é a dica que eu dou. Eu vou passar por debaixo desse ponto, puxo a minha linha, a linha vai ficar para cima novamente, e aí eu venho aqui no cantinho e faço um outro ponto, ou seja, ele é um ponto de 2 nós. Aí eu dou uma arrumadinha para ele ficar bonito, ó. Novamente eu vou dar o ponto diagonal aqui, eu só tiro um pouquinho a linha para eu poder ver melhor o tecido. Puxo. Minha linha fica para cima e eu passo por debaixo. Linha para cima. Venho aqui no cantinho e puxo novamente. Olha que bonitinho que fica, gente. Vou agora dar aqui a diagonal. Continuando. Fiz aqui a diagonal, jogo a minha linha para cima e passo por baixo. Linha para cima. Venho aqui no cantinho, mais um. Não é um ponto difícil, mas ele tem essas dicas do uso da linha, de como a linha se posiciona, sempre para cima.
linha pra cima. Ele já é um ponto avançado do bordado. Vou fazer meu último ponto. Dei uma ajeitadinha. E aí, agora, para finalizar, eu vou descer bem justo aqui do ponto a linha. Olha que lindo que fica, gente. E no avesso vai ficar assim o ponto. Aqui eu posso passar minha linha por dentro de todos eles e faço o arremate. E o nosso projeto do bordado italiano, então, ficou pronto. Vou deixar aqui o link também, um card, para vocês verem como finalizar e transformar ele num quadrinho bastidor. Então, vocês curtiram o vídeo de hoje? Deixa aqui então o like, acesse o sininho também para você ser avisado ou avisada toda vez que tiver uma novidade aqui no canal.